Terminei o livro Herdeira do Fogo e eu quero abrir meu coração com vocês sobre o que foi esse livro. Obviamente vai ter spoilers porque eu quero comentar ponto a ponto dele com vocês. Eu tô simplesmente obcecada nessa saga, eu não faço mais nada da minha vida a não ser ler esses livros. Eu gosto porque ele tem uma velocidade rápida, então ele já começa com a Elin, coitada, né, toda pra lá de Bagdá lá, depois de ter saltado do navio, e encontra de cara quase, acho que no capítulo 2, o Rowan. Eu era Team Kael, né, eu era time Kael até então. E no capítulo 2, eu já virei time Rowan. Eu fiquei muito emocionada, foi muito fácil eu mudar de lado. A descrição da autora, da Sarah J. Maas, foi impactante, não dá pra negar, quem duvida que foi? Assim, né, eu já fiz um vídeo inteiro falando o quão inteligente a Celina Sadortian é, e que eu tô muito feliz de estar lendo um livro com uma protagonista tão inteligente. E nessa parte, como ela é muito inteligente, ela já percebeu, cara, eu tô de cara com o Feérico, como assim? Não tem o que eu fazer aqui, não tem o que eu inventar moda, deixa eu só seguir o baile, porque realmente é isso, eu já perdi. Na forma humana, ela já sabe que perdeu. Então ela acompanha ele, se encontra com aquela horrorosa da rainha Maeve. Eu, honestamente, eu imagino ela horrorosa, porque eu quero. Talvez ela não seja horrorosa, mas eu quero imaginar ela horrorosa porque eu detestei essa personagem. E ela é propositalmente detestável. A mulher, a gente não sabe, a gente sabe pouco dela ainda, mas, poxa, é muito esquisito a Queen Maeve não ter ido ajudar o povo de Terrasen quando o rei Adelan, né, estava lá, quando houveram os desvivamentos dos pais da Elin. Então, tudo muito estranho, né? Então essa mulher já não cheira bem. Aí ela fala: ah, você quer entrar lá no Reino dos Féricos? Vai ter que se provar pro Rowan. Aí eu fiquei assim, ai, tá bom, vamos acompanhar, né? Eu sei que a Celina vai conseguir. E esse treinamento dele, gente, foi babado. A Celina, por mais que foi muito doloroso, era algo nitidamente necessário para Celina passar. Ela estava por muitos e muitos anos guardando um trauma imenso sozinha e do jeito que ela conseguia lidar, não tem jeito, coitada, aconteceu tudo quando ela era criança, né? Quando ela foi rio abaixo, o Arobin já catou ela. Outra coisa, muito estranho o Arobin catar ela no rio assim. Eu suspeito que tem mais caroço nesse angu e que a gente vai saber mais coisas pra frente sobre isso. Não tô achando que foi tão ao acaso assim que ele encontrou ela ali no rio, tá? Voltando, a Celina extremamente traumatizada, a ponto de ter que criar sozinha uma nova persona, né? Que foi a Celina Sardortian. E abandonar a Ellen, né? A princesa Ellen, pra todo sempre, assim, até os seus 19 anos, que ela tá agora, né? 19 recém-completadas. E até como ela foi criada no castelo, quando ela ainda era princesa, tudo com muito medo. Medo dos poderes dela, ninguém sabia ajudar ela muito bem. Então, eu achei, coitada, realmente ela tem muito medo de si mesma e ainda por cima sofreu um baita de um trauma. Então, esse treinamento do Rowan ajudou muito ela a realmente ter uma reconexão com ela mesma, juntar as duas metades dela e ser uma só, sabe? E não acho que nesse caso a gente vai escolher uma Celina ou a Ellie e julgar ela de alguma forma, porque tudo é válido. Sabe, ela ter tido que criar a Celina é válido, ela ter tido que viver sem magia e sem depender dos títulos, da nobreza e dos poderes dela como rainha, né, como princesa férica, e viver uma vida de humana mesmo comum, muito difícil. Tudo isso foi válido pra ela. No final das contas, diferencia ela. O próprio Rowan fala que a maioria dos feéricos, eles, quando esgotam a magia, não tem muito o que eles fazerem, eles ficam meio que a pé, né? Porque dependem da magia e não treinam muito. E tudo que a Celina teve que aprimorar ao longo do tempo. Ela foi muito duramente treinada pelo Arobin, pelo Rei do Deserto, que inclusive, falar em Rei do Deserto, vocês viram, gente? Eu esqueci o nome dela, mas aquela menina ruiva que tentou dar um golpe lá em Lâmina da Assassina, no Rei do Deserto, Celina até poupou a vida dela, não atirando uma flecha pra matar, lembram? Agora ela virou rainha ali dos assassinos do deserto, vocês viram? Eu fiquei chocada. Assopraram nesse livro aqui, no Herdeiro do Fogo. Então, deve de vir por aí o reencontro dessas duas, hein? Assim, tem gente que escolhe não ler o livro A Lâmina da Assassina, eu acho válido, tá tudo bem. Mas ter lido, né? Eu parei depois de Coroa da Meia-Noite pra ler Lâmina da Assassina. Gente, é importante. Realmente tem muita pista que é deixada ao longo dos livros, dos outros livros, e são
essas pistas lá desse livro, La Lâmina da Assassina, então eu considero que foi importante ler antes. A gente acaba aproveitando mais a história e esses pequenos detalhes, né. Ao mesmo tempo, estamos começando a conhecer a Manon Bico Negro. Eu confesso que eu tive que dar uma pausa no livro e ir para o meu belo Wikipedia e entender melhor, porque com não sei se eu que estava num momento um pouco agitada lendo, eu não consegui entender muito bem e foi colocado meio que do nada a aparição dessas bruxas, sabe. E aí eu tive que parar minha leitura e dar uma pesquisada e me orientar para entender o que estava acontecendo. Bom, a única vez que nós nos demos de frente com bruxa foi em Coroa da Meia-Noite, quando a Celina desviveu aquela perna amarela que também tinha dentes de ferro, certo? Além disso, em A Lâmina da Assassina, a gente vê que, é citado em algum momento que tinham bruxas morando no Deserto Vermelho, certo? Então, pesquisando, o que que eu entendi? Que tinham as bruxas Crochã, né, que eram as tais mais próximas dos feéricos, me soou algo como se elas fossem bruxas boas, e tinham as bruxas Dentes de Ferro. E dentro do clã das bruxas Dentes de Ferro, que tinham essas subdivisões, né, que são as Bico Negro, que é onde a Manon tá, as Pernas Amarelas e aquela alguma coisa azul, Sangue Azul, talvez? E elas estavam ali naquela jornada de encontrar as montarias delas, que eram aquelas serpentes aladas, né. E foi muito, muito, muito legal ver a Manon com a trajetória dela, escolhendo o Abraxos, o Celtinha tunado dela. Porque naquele momento da história a gente tem quase certeza que vai ser o Titus, né. O Titus, ele é toda hora descrito como o mais bravo, o maior, o mais feroz, né, ele tem toda aquela reputação que a Sarah J Maas vai abrindo ali pra gente. E como ali tá sendo construída uma vilã, que é a Manon, que é forte, que é destemida, que não tem, né, pudor algum, a gente acha que é previsível, né. "Ah, tá, eu tô lendo aqui, daqui a pouco ela fica com o Titus, ela consegue conquistar o Titus na frente de todas as outras bruxas do clã". Mas não, aparece o Abraxos do nada, coitado, capenga, pequenininho e dá um show. E chama a atenção da Manon isso, né, ele ser tão, lutador e bravo e perseverante, né, mesmo ele sendo pequenininho, todo coitado, esmiuçado e tal. E é muito legal o momento que a Manon clama pra ele ser dela, e faz isso repetidas vezes, e começa a tunar, gente, o Abraxos, e coloca os dentinhos de ferro, dá uma recauchutada ali na cauda que perdeu os espinhos todos, coloca tudo de ferro também, vai lá e rouba aquele tanto de tecido, seda das aranhas egídeas, eu acho, e rouba aquele tecido nobre, remenda as asinhas dele e tuna mesmo, virou nosso Celtinha tunado. Eu achei essa parte, assim, muito legal. E é com o Abraxos que ela consegue se tornar a líder alada, né. Eu gostei muito da parte da Manon, ela realmente é uma daquelas vilãs que você como você tem o ponto de vista dela, né, ela não aparece do nada, você tem o ponto de vista dela construindo ali com você na leitura, eu acho, a minha expectativa é que vai ser daquelas vilãs simpáticas, sabe, que a gente, assim: "Ai, tá tudo bem você ter feito essas coisas horrorosas, a gente tá com você, mas não". Eu gostei muito da construção dela. E tivemos, né, lá no Castelo de Vidro, estava lá, né, o Chaol estava lá, o Dorian estava lá, e a gente é apresentado à curandeira, a Sorcha. Eu confesso que por eu ter acabado de ler A Lâmina da Assassina, no começo eu achava que a Sorcha era aquela curandeira que a Celina tinha ajudado lá atrás, lembra? Quando aquela curandeira estava trabalhando num bar, e aí a Celina ajudou ela a se defender e tudo mais, e deu um dinheiro pra ela fazer um curso de curandeira. Eu achei que era essa, mas não, a Sorcha ela é uma outra curandeira à parte, né, apaixonada pelo Dorian, né, o Dorian vai lá, se apaixona por ela também, foi bem bonitinho. O Chaol, né, conhece e se envolve lá com o Aedion, o Aedion. Eu confesso que no começo, quando o Aedion foi apresentado pra gente, eu fiquei pé da vida. Como assim, cara, primeiramente a gente tem um feérico em Aberlan, né, e é muito estranho isso, ele realmente é descrito como ele de fato é diferente, mas como assim, o rei tá tudo bem com ele ser feérico? Ele meio que arrasou Terracê inteiro? Bom, é muito estranho. E aí a gente fica sabendo que, na verdade, o Aedion, ele desvive geral em nome do rei. Eu fiquei pé da vida, como assim, né, um traidor mesmo? E é muito legal como o Chaol
deles juntos vai revelando pra nós leitores como que o Aedion, na verdade, ele tá numa posição muito triste, né? Ele foi um dos poucos sobreviventes, ele teve que se juntar ao rei, mesmo que sorrateiramente, pra conseguir se manter vivo e ao mesmo tempo lutar pela terra dele de novo, mesmo que fosse com uma sequência de humilhações. O legal é que ele foi muito esperto pra não aceitar presente do rei, né? Então aquele anel, ele fez uma réplica porque a gente sabe que é do coisa ruim aquele anel, né? E a jornada toda deles, ele realmente desenvolve devagar, mas eu acho que foi proposital, porque depois tem uma reviravolta muito importante. Então, a Sorcha foi desvivida na frente do Dorian. Triste. É-nos revelado que a Sorcha sim estava armando contra o rei de Ardalan. Coitada. Aquela ali, gente, foi tristezinho o desvivamento dela. E depois iriam desviver o próprio Chaol. E aí o Dorian intervém e lança a magia e fica aquela cena maravilhosa. Pra mim, eu lendo, foi tão bem escrito que eu consegui imaginar como se fosse um filme na minha cabeça, assim. Foi incrível. Essa parte da leitura foi incrível. É aquela parte que a gente tá lendo 11h30 da noite, grogue de sono, mas continua porque realmente não tem como parar pra dormir, sabe? A parte também da Celaena, né, quando ela tá ali, né, naquela parede querendo proteger, a parte mágica da Celaena também foi surpreendente. A mulher braba demais. Foi extremamente triste a gente passar com ela por todas aquelas dores que ela passou junto com os príncipes Vogue, mas depois ela descobre um posto de poder e é maior do que isso. Foi muito bem escrito. Não é só sobre a quantidade de poder, é sobre o controle, o tamanho, a fineza do controle que se tem sobre esse poder. Foi animal aquela demonstração que ela deu na frente da Queen Maeve, que ela conseguiu queimar a cidade inteira na intensidade que ela estava controlando, sem desviver, só para fazer a rainha não mais fazer chantagem com ela. Eu achei incrível, mais do que o poder bruto dela, sabe? E assim, aqui, babado, ela ter desvivido aqueles 3 príncipes Valg, viu? E com razão foi espalhado pelos reinos inteiros, né? Esse feito dela realmente foi bizarro. Aqui a gente tem uma explosão de poder insana, né? Porque me parecia até então que esses príncipes, eles eram meio que invencíveis, né? Poxa, eles muito facilmente conseguem deixar qualquer pessoa à mercê assim. E eles, de fato, né, atacaram vários semiféricos também, enfim, tenso. Essa era uma outra parte que estava muito confusa pra mim. Eu tive que parar e pesquisar sobre pra entender. E aí, qual é essa dos príncipes féricos, desses príncipes Valg? Porque eu achei muito estranho o rei de Adarlan conseguir comandar príncipes Vogue, assim, eles me parecem tão mais poderosos do que o próprio rei Adarlan, sabe? O rei de Adarlan, na verdade. Mas a gente vê a história, né, vê a história de Brennon também, que é de onde a Celaena, a Ellen, conseguiu herdar o poder de fogo dela. Vê a história de como o Brennon conseguiu primeiro, né, pegar essas chaves de Weird e dar no pé, né, conseguir se mandar e esconder tudo isso para que as 3 chaves ficassem separadas e na mão de ninguém, inclusive nem da própria Maeve, né. Eu acho que essa parte vai ser muito desenvolvida, eu espero que essa parte seja muito desenvolvida nos próximos livros, porque a caçada pelas 3 joias, 3 pedras de Weird continua, e continua feroz, cada vez com mais poder envolvido. Gente, como assim a rainha, a Celaena vai estar contra a rainha Maeve dos Féricos? Pesado! Eu achei também muito estranho a rainha ter deixado ela simplesmente ir com o Rowan. Eu achei que teria alguma armadilha ali, sabe? Porque, de fato, a Celaena se mostrou muito poderosa, tendo aquele controle absoluto sobre o poder dela, mas eu esperava uma revanche da Queen Maeve, talvez venham nos próximos livros também. E assim, a gente conversa aqui sobre o livro, mas nada como ler ele, gente. Eu tô realmente encantada. Eu fujo horrores de spoiler na internet, mas eu acabei levando alguns spoilers que eu não quis conferir se são verdade, eu só quero continuar lendo. Que é sobre. Tem um livro dos próximos que é só sobre o Chaol. Estou com preguiça. Espero que isso seja uma mentira. Não quero ler o livro inteiro. São 500 páginas só sobre o Chaol. Não quero. Eu vi que vai ter algo com a Manon e com o Dorian. Bom, a Manon, ela tá a serviço do rei de Adarlan, né? Então faz sentido que ela encontre o Dorian em algum momento, mas vai encontrar o Dorian com aquela coleira dele. Gente, que aflição que foi aquilo. Que aflição que foi o Dorian agora
cachorrinho do rei de Adarlan. Ai, eu quero muito que ele se liberte logo. Ai, espero que não demore essa libertação dele. Cruz credo. E olha que eu nunca fui muito time Dorian, hein, mas coitada, eu fiquei com dó, dó. Outros spoilers também que eu peguei é que o Abraxas da Manon, ele é um docinho, um amorzinho. Eu quero mais ver, eu quero muito ver mais sobre o Abraxas e a Manon. Agora, depois de tunado, e aí, como é que o Abraxas tá? E é isso, até os próximos vídeos.